Senis discute com Sain em seu carro, dizendo que os profissionais contratados para eliminar Semri não cumpriram com o acordo e levaram todos o dinheiro embora. Sain diz que o seu homem de confiança é um profissional, mas que o comparsa contratado não passa de um idiota. Sain diz a Senis que eles encontrarão Semri no cativeiro, pois ele conhece o trajeto até o casebre para onde os bandidos levaram a enfermeira. Senis diz para Sain rezar para que eles encontrem Semri primeiro do que as autoridades. Sen continua as buscas pelo paradeiro de Semri, mas acaba se perdendo com as coordenadas disponibilizadas por seu GPS. Sivan permanece angustiado com o desaparecimento de Semri, e seu estado emocional faz com que o rapaz dirija em alta velocidade e de modo desgovernado por Istambul. Dama se desespera e pede para que Sivan dirija mais devagar. Sivan se nega a dirigir com cautela e diz que eles precisam ir ao encontro de Nedim. Em uma cafeteria, Doutora Oya avista Bazak se aproximando do local, que por sua vez, vai ao encontro da médica. Bazak entra desconfiada na cafeteria, e Oya sinaliza para que a jovem se aproxime. Oya se apresenta para Bazak e agradece por tê-la encontrado. Bazak diz que sua conversa com a médica será breve, e que apenas lhe procurou pois acredita que Nurten não a deixará em paz de qualquer modo. Bazak conta para Oya que Nurten chegou a acionar psiquiatras para buscá-la. Oya garante que não tem contato com Nurten e que apenas lhe procurou a pedido de uma pessoa muito especial para ela. Bazak pede que Oya diga a Nurten que não a procure mais, e a médica explica que a governanta está apenas preocupada pelo estado de Bazak. Oya diz a Bazak que Nurten acredita que sua filha possui diversos problemas que podem levá-la a acabar com sua própria vida, e a jovem confirma. Bazak pede que Oya não se meta em seus assuntos. Oya pede que Bazak confie nela, e que não está ali como médica, mas como alguém que pode lhe estender uma mão. Bazak duvida as intenções de Oya, e a médica diz que um dia já esteve na mesma posição que a jovem. Bazak analisa Oya e diz que não acredita em suas palavras, pois enxerga nela uma médica bem-sucedida. A médica que Bazak não a julgue, dizendo que a aparência nada mais é do que um escudo. Oya percebe que Bazak está machucando a si mesma com arranhões e lhe dá alguns conselhos. Oya segura a mão machucada de Bazak e promete que irá escutá-la. Bazak diz que perdeu tudo o que tinha, inclusive seu filho, pois não soube como ser uma boa mãe para ele. Bazak diz que não tem mais forças para lutar por sua vida, já que foi obrigada a enterrar seu próprio filho ainda recém-nascido. Oya se comove com os relatos de Bazak. Bazak diz que preferia ter morrido no lugar de seu filho. Oya se aproxima de Bazak e diz que ela não pode culpar a si mesma por decisões do destino, pois isso não será capaz de trazer seu filho de volta. Oya tenta confortar Bazak, oferecendo ajuda psiquiátrica para sanar suas dores emocionais. Oya abraça Bazak, que chora desconsolada em seus braços. Neriman e Nurten tentam fazer com que Seher coma e se acalme, mas ela se mantém em uma forte crise de nervos, desesperada pelo estado em que Semri pode se encontrar no cativeiro. Neriman tenta consolar Seher, garantindo a Nora que todos da família estão se mobilizando para encontrar Semri. Nurten pede que Seher coma, pois Semri não gostaria de ver sua mãe em estado deplorável. Seher se nega a comer, externando sua preocupação por Semri. Seher pergunta se Semri voltará para seus braços e Neriman e Nurten prometem que sim. Nurten torna a pedir que Seher coma, mas ela se nega por conta de seu frágil estado emocional. No cativeiro, Semri sofre com as baixas temperaturas do espaço onde está encarcerada, tentando aquecer-se de todas as maneiras que pode. Nedim pede que o taxista vá mais rápido até o destino do cativeiro. Aga liga para Sen e pergunta o paradeiro do filho, e o rapaz afirma que está próximo do cativeiro. Aga conta que Nedim pegou a mala de dinheiro e saiu ao encontro do sequestrador, e por isso, sente que deve acionar a polícia. Sen é incisivo com Aga, e ordena que não contate as autoridades. O carro de Sen atola em uma estrada de barro, e o rapaz tenta acelerar seu carro para que consiga sair dali. Senis e Sain chegam ao casebre onde os bandidos teriam escondido Semri, e a ruiva pede ao comparsa que convença o bandido a libertar sua nora, para que assim ela possa dizer a todos que ela encontrou Semri. Sain sai do carro de Senis e entra no casebre. Sain pergunta se há alguém no local, enquanto Senis aguarda impaciente em seu carro. Senis decide ir ao casebre e se espanta ao não encontrar ninguém no local.
Senis diz a Sain que resgataram Semri, e que ela irá revelar toda a verdade. Senis culpa Sain aos gritos pela falha na execução do crime. Sain tenta se defender, mas Senis não escuta e entra em seu carro. Senis jura que Sain pagará o preço pelos erros cometidos no sequestro de Semri e o abandona no cativeiro. Sain amaldiçoa Senis após gritos, que arranca com seu carro em alta velocidade. Sain se desespera por ser abandonado no local do crime. Nedim pede que o taxista o deixe em um ponto isolado da cidade e se retire do local. Nedim sai do veículo e fica à espera do sequestrador, com a mala de dinheiro sob sua posse. Sen dirige em alta velocidade até o cativeiro de Semri. Sivan permanece agitado ao volante, enquanto Dama torna a pedir que o rapaz dirija mais devagar. Dama recebe uma ligação de Senis, e a ruiva questiona o tom de voz preocupado de sua filha. Dama retorna a dizer que Semri foi sequestrada, e acrescenta que Nedim recebeu uma ligação do sequestrador. Dama conta que Nedim preparou o dinheiro do resgate e que foi ao encontro do bandido. Senis pede que Dama lhe comunique assim que souber mais novidades sobre o caso. Senis arranca em alta velocidade com seu carro, prometendo encontrar o sequestrador antes que Nedim. Sivan tenta ultrapassar um caminhão na estrada, e ao realizar a manobra, entra na contramão de outro veículo. Dama se assusta, e ao tentar desviar do outro carro, Sivan causa um acidente ao colidir o carro com alguns rochedos. Na mansão, Nurten tenta convencer Seher a se alimentar, alegando que ela não comeu nada o dia todo. Seren chega na mansão e se aproxima de sua mãe, observando seu estado frágil. Seher questiona por que Seren voltou para casa sozinha, sem trazer Semri consigo. Seher abraça Seren e se desespera por sua filha não ter voltado ainda. Seren se emociona com o estado de sua mãe e tenta consolar Seher. Seren promete que Sen e Nedim estão fazendo de tudo para encontrar Semri, e que logo eles a trarão de volta. Seren vai até a cozinha, e nesse momento, Neriman pede que Nurten cuide de Seher para que possa ir atrás de sua neta. Seren se isola em um canto da mansão, e Neriman diz que percebe a fragilidade de sua neta, pedindo que ela desabafe. Neriman diz que sabe que Seren não está preocupada com Semri, e pede que a neta lhe conte o que realmente está acontecendo. Seren chora, e questiona se acaso ela também se perdesse, ou se porventura viesse a óbito, ninguém choraria por ela. Neriman se abala com as palavras da neta e a abraça, dizendo que nada de ruim acontecerá com ela. Seren diz que ninguém sente por ela o mesmo apreço que sentem por Semri, e que Nedim não faria o mesmo esforço por ela caso fosse sequestrada. Neriman se emociona e diz que Seren é tudo para a neta, e a jovem chora compulsivamente nos braços da avó. Na estrada, Nedim segue a localização enviada por Semri para seu celular. Parado em frente à delegacia em seu carro, Aga sente fortes dores em seu peito. Sen dirige e encontra Nedim vagando pela estrada. Sen e Nedim discutem, e Nedim pede que o primo não se meta em sua negociação com o bandido. Sen pede que Nedim entre no carro, e o rapaz ordena que o primo vá embora. Sen fecha Nedim com seu carro, e em seguida, desce do veículo. Sen e Nedim discutem sobre os métodos que planejam utilizar para encontrar Semri. Sen diz que Semri é sua esposa e que precisa salvá-la, e Nedim questiona o porquê dela ter dado seu número ao bandido ao invés do número do primo. Sen se incomoda com a constatação de Nedim. Sen toma a mala de dinheiro das mãos de Nedim e ordena que o primo entre em seu carro. Sen dirige em direção ao cativeiro. Semri se mostra debilitada por conta do frio que sente no cativeiro, tossindo de forma compulsiva. Semri agoniza de dor e frio no chão do local. Sen tenta conversar com Nedim, que se enfurece e diz que este não é o momento para que eles resolvam suas diferenças. Sen diz que Nedim não entende a culpa que ele sente até os dias de hoje por ter lhe machucado no passado, e Nedim diz que o primo deveria sentir lástima por si mesmo, e não por ele. Sen diz que Nedim está cego por sua vingança e que é incapaz de enxergar seu arrependimento, mas Nedim reluta em acreditar no primo, prometendo que ele terá que pagar pelas consequências de seus atos. Sen se enfurece e pergunta qual é o preço que Nedim cobrará para deixá-lo em paz. Em uma rua deserta, o bandido espera a chegada de Nedim para o pagamento do resgate. O sequestrador de Semri se assusta ao ver o carro de Sen chegar no local, e ao ver Nedim acompanhado do primo, ele saca um revólver e aponta para os dois.
O criminoso diz que Nedim quebrou o acordo, e Sem pergunta por Semri. O bandido pede que primeiro entreguem o dinheiro, para que depois possa libertar Semri. O bandido pede que os primos se afastem e entreguem a mala de dinheiro, porém, Nedim pede que o criminoso abaixe sua arma primeiro. O bandido ameaça eliminar Nedim e Sem, que avançam em passos lentos na direção dele. Nedim avança em direção ao bandido e consegue desarmá-lo, entrando em luta corporal com ele. Nedim pede que Sem pegue o revólver enquanto tenta conter o bandido. No meio da briga, o sequestrador pega uma pedra e atinge a cabeça de Nedim, fazendo com que ele fique inconsciente aos poucos. Sem se desespera ao ver Nedim sangrando no chão e ameaça atirar no bandido caso ele se mexa. Sem tenta fazer com que Nedim se mantenha acordado, e o primo pede que Sem salve Semri em primeiro lugar. Sem se desespera ao ver Nedim agonizando e pede que o primo não o deixe. Nedim pede que Sem vá atrás de Semri e o deixe. Sem diz que irá buscar Semri e que voltará para salvá-lo. Sem rende o sequestrador com a arma e ordena que ele o leve até o local onde Semri está presa. Senis dirige em alta velocidade, tentando encontrar o paradeiro do sequestrador. Sem aponta a arma para o criminoso e o faz abrir o portão do galpão onde escondeu Semri. Sem grita por Semri e questiona onde ela está. O bandido abre o frigorífico onde deixou Semri passando frio, e se aproveitando da distração de Sem, ele recupera o revólver e pede que o rapaz lhe dê seu celular. O sequestrador ordena que Sem vá para trás, e em seguida, ele corre em direção a Semri. O bandido tranca Sem junto de Semri e diminui a temperatura do termostato para que os dois morram congelados de forma mais rápida. Sem grita para que o bandido abra a porta do frigorífico, enquanto ele deixa o local carregando a mala de dinheiro. Sem vê Semri se debater de frio e resolve cobri-la com seu casaco, evitando que ela piore seu estado de saúde. Sem abraça Semri e pede que ela recobre a consciência. Semri delira e chama por Sem, que jura que irá salvá-la do cativeiro. Sem tenta manter Semri aquecida, mas percebe que a temperatura está diminuindo gradativamente. Nedim recobra a consciência e percebe que sua cabeça está sangrando após a pancada. Cambaleando, Nedim caminha em direção ao carro de Sem, mas torna a desmaiar ao chegar perto do veículo. Semri continua delirando, e Sem declara seu amor pela moça. Sem se desespera ao notar que Semri está perdendo seus sinais vitais, pedindo que ela se mantenha acordada. Sem se desespera e diz que não poderá seguir vivendo se Semri morrer. Sem chora abraçado em Semri, que está desacordada em seu colo. Nedim torna a recobrar a consciência após o segundo desmaio, porém, continua manifestando uma forte dor de cabeça por conta da pancada que recebeu. Nedim caminha em direção ao cativeiro onde Semri e Sem estão presos, mas acaba esquecendo seu celular ao lado do carro de Sem. Mesmo sentindo muitas dores na cabeça por conta da pedrada que levou do sequestrador, Nedim consegue chegar até o cativeiro onde Semri e Sem estão presos. Sem e Semri permanecem presos no frigorífico, expostos a uma temperatura negativa. Nedim cambaleia pelo cativeiro com a mão no local onde foi ferido e grita por Semri. Enquanto grita por Semri, Nedim sente as dores em sua cabeça piorarem por conta do esforço em alterar o tom de voz. Ainda cambaleando, Nedim consegue encontrar o frigorífico onde Semri e Sem estão presos, fazendo esforço para abrir o portão que os mantém presos. Nedim percebe o termostato ligado em temperatura negativa e trata de desligá-lo imediatamente. Nedim tenta abrir o portão do frigorífico e grita por Sem e Semri, enquanto os dois estão em estado debilitado por conta do frio que sentem. Sem escuta a voz de Nedim e delira ao chamar pelo primo. Nedim faz esforço para abrir o portão do frigorífico, e Sem segue chamando pelo primo. Nedim chuta o portão para conseguir abri-lo, e ao conseguir, entra em estado de choque ao ver Semri em estado tão debilitado. Nedim carrega Semri em seus braços para fora do frigorífico, pedindo que a jovem desperte. Nedim coloca Semri deitada no chão da área externa do cativeiro e a cobre com seu casaco, evitando que ela faleça por conta do frio. Nedim jura que voltará para buscá-la, e em seguida, corre para salvar Sem do cativeiro. Nedim cobre Sem e tenta carregar o primo para fora do cativeiro. Com um tom de voz debilitado, Sem pergunta se Semri está bem.
Nedim coloca Sem sob seus ombros e o carrega para fora do local. As viaturas de polícia chegam ao cativeiro no mesmo momento que Senis, que tenta disfarçar para não ser avistada pelas autoridades. Os policiais se organizam para entrar no cativeiro, enquanto os paramédicos se preparam para prestar socorro a Sem. Nedim sai gritando por socorro do cativeiro, carregando Sem em seus ombros. Senis entra em choque ao ver Sem nos braços de Nedim, percebendo que a situação colocou seu próprio filho em risco. Senis não contém seu desespero e desce de seu carro, correndo na direção de Sem. Senis grita desesperada para que Sem lhe responda, enquanto o rapaz permanece desacordado na maca dos paramédicos. Aga chega no local e também se desespera ao ver Sem desacordado na maca. Nedim grita com os paramédicos e pede que mantenham Semri viva. Os profissionais informam a Nedim que Semri está viva, ao mesmo tempo que Senis discute com os paramédicos que atendem Sem. Aga grita por Semri ao vê-la desacordada na maca. Aga e Senis imploram que Semri e Sem sejam salvos depressa. Aga questiona aos gritos porque Semri e Sem não abrem os olhos, e um dos paramédicos promete que os dois irão se recuperar. Aga se desespera e pergunta se Nedim está bem, e o sobrinho lhe conta que Sem e Semri estavam presos dentro de um frigorífico. Aga pede que os paramédicos prestem socorros também a Nedim, e o rapaz grita que está bem de saúde. Aga pede que Nedim não o contrarie, dizendo que o encontrará no hospital. Aga sai apressadamente com um de seus homens rumo ao hospital, enquanto Nedim se dirige em direção à ambulância onde Sem está. Nedim encara a expressão atonita de Senis, desconfiado com a sua presença repentina no local. Nedim entra na ambulância e Senis permanece paralisada em estado de choque. Dama passa um spray em seus pés machucados, enquanto Sivan tenta ligar mais uma vez para os primeiros socorros para retirá-los do local do acidente. Sivan se enfurece ao não receber retorno dos paramédicos. Sivan recebe uma ligação de CR e a recusa, dizendo não saber como explicar à sua mãe que, além de não ter encontrado Semri, foi capaz de causar um acidente de carro. Dama pede que Sivan retorne a ligação de CR, mas aproveita para expor que o rapaz é um fracassado. Sivan e Dama discutem, e a jovem o repreende dizendo que por pouco os dois não morreram no acidente de carro. Sivan desconversa e demonstra sua preocupação pelos machucados de Dama. Dama pede que Sivan não se aproxime dela. Aga pensa em ligar para avisar a Dama, e ao pegar seu celular, percebe que Sivan tentou lhe ligar várias vezes. Aga liga para Sivan, e o rapaz supõe que o milionário já está sabendo do acidente que ele e Dama sofreram. Dama diz que Aga pode estar trazendo notícias sobre Semri, e pede que Sivan o atenda. Sivan atende Aga, e o milionário informa que Semri foi encontrada com vida e que está sendo atendida no hospital. Aga diz que precisa desligar a chamada para dar a notícia a CR. Sivan demonstra seu alívio ao receber a notícia sobre Semri e repassa o recado à Dama. Dama fica radiante ao saber da novidade, e nesse momento, ela e Sivan dão um forte abraço. Sivan e Dama ficam próximos de se beijarem, e rapidamente Dama se desvencilha dos braços do rapaz. Sivan pede desculpas à Dama por quase beijá-la, e ela se senta novamente nos escombros onde ocorreu o acidente. CR se alegra ao receber a notícia do resgate de Semri, enquanto Neriman e Nurten escutam a ligação e também vibram. CR diz a Aga que irá encontrá-lo no hospital. Seren demonstra também estar aliviada pela notícia e abraça CR. CR decide ir ao hospital acompanhada de Seren, Neriman e Nurten. Sen é atendido por uma das enfermeiras, e o rapaz diz para a profissional que está bem e que precisa ver Semri. A enfermeira diz a Sen que Semri está bem, e que ele pode visitá-la assim que terminar de tomar o soro. Sen diz que não é necessário tomar soro, insistindo para ver Semri imediatamente. A enfermeira pede que Sen não se altere e que tenha paciência. Após a enfermeira se retirar do quarto, Sen retira o acesso do soro de sua mão e sai em busca de Semri. Uma das enfermeiras aborda Sen e questiona o que ele está fazendo. Sen pergunta onde está Semri, e a enfermeira diz que ela está sendo atendida em seu quarto. A enfermeira pede que Sen retorne ao seu quarto e o rapaz se mantém ansioso em ver Semri, perguntando onde é o quarto dela. Nedim entra no quarto onde está Semri, que está sedada e respirando com a ajuda de aparelhos. Nedim fecha a porta e se aproxima da cama de Semri, chorando ao vê-la em estado tão frágil. Nedim diz que estava perdido antes que Semri chegasse à sua vida, mas que ao conhecê-la, ela soube lhe proteger e lhe socorrer quando mais precisava.
Sem abre a porta do quarto e observa Nedim conversando com Semri, que permanece desacordada. Nedim agradece a Semri por tê-lo libertado do sofrimento e por tê-lo concedido vontade de viver. Nedim recorda a promessa de Semri em nunca lhe abandonar, e ele chora ao afirmar que ela o soltou para ficar com Sem. Nedim expõe sua decepção com Semri por tal atitude, e Sem fica abalado com as palavras do primo. Nedim diz que será incapaz de esquecer a decisão de Semri, e que fará de tudo para que Seniz e Sem paguem o preço por tanta maldade. Sem fecha a porta do quarto de Semri sem ser visto e caminha pelo corredor. Aga encontra Sem no corredor e dá um forte abraço no filho. As palavras de Nedim ecoam ao fundo do encontro de Aga e Sem. Dama reclama pela demora dos paramédicos em socorrê-los no local do acidente. Dama diz que está congelando de frio, e Sivan insiste em ver os pés machucados da jovem. Sivan pergunta se Dama sente dores em algumas regiões, e promete levá-la ao hospital assim que consigam sair do local onde estão. Dama nega a ajuda de Sivan. Sivan ignora a rispidez de Dama e decide cobri-la com seu casaco enquanto faz comentários sarcásticos. Dama se irrita e pede que Sivan não faça graça com ela. Sivan diz que se preocupa que Dama fique com frio. Dama se aproveita da distração de Sivan para cheirar seu casaco e sentir seu perfume, mas rapidamente o rapaz a surpreende. Envergonhada, Dama tenta disfarçar seu ato, mas Sivan se aproveita para questionar o porquê deles terem terminado o namoro. Sivan cobra a coerência de Dama. Um dos homens de Aga se aproxima do local, e Sivan conduz Dama com cuidado até o automóvel. Aga pergunta se Semri ficará com alguma sequela por conta do tempo que ficou exposta ao frio no cativeiro. O médico garante que tanto Semri quanto Sem estão fora de perigo. Seniz chega no exato momento em que o médico comunica sobre o estado de Sem a Aga. Seniz pergunta a Aga onde está Sem, e ao vê-lo sair do quarto de Semri, ela corre para abraçá-lo. Sem diz que está bem e que precisa ir para seu quarto. Aga pede a Seniz que deixe Sem descansar. Aga pergunta o que Seniz estava fazendo no cativeiro, e ela desconversa dizendo que tinha que estar ao lado dele em um momento tão delicado. Aga questiona como Seniz sabia onde Sem estava, e ela diz que Dama lhe contou sobre o ocorrido. Um dos homens de Aga informa ao milionário que o paradeiro do sequestrador foi encontrado, e que em breve ele será capturado. Seniz entra em pânico com a notícia, temendo ser descoberta como a mandante do crime. Aga ordena que coloquem o sequestrador diante dele em até 24 horas, e caso seus homens não concluam sua ordem, sofrerão as consequências junto com o criminoso. Seniz permanece paralisada no corredor do hospital, e em seguida, decide entrar no quarto de Semri. Seniz se enfurece e grita com Semri, a acusando de se meter em assuntos onde não é chamada. Seniz acusa Semri de bancar a heroína desde o dia em que foi morar na mansão Karaçai, além de seduzir Nedim e Sem para se aproveitar da mordomia de Aga. Seniz diz não entender por que Semri resolveu se meter com sua família, e que nada de ruim teria acontecido com ela e com Sem caso não tivesse lhe confrontado com o resultado do DNA. Seniz diz que não permitirá que Semri lhe tire Sem, e decidida a acabar com a nora de uma vez por todas, pega um dos travesseiros para sufocá-la. Seniz diz que não permitirá que Semri acorde e revele seu segredo a Sem. Seniz treme ao segurar o travesseiro, relutante em eliminar Semri. Seniz arremessa o travesseiro e chora, dizendo ser incapaz de acabar com a vida de alguém. Seniz implora Semri que não a obrigue a fazer nenhuma maldade com ela de novo, e em seguida, senta-se em um banco para chorar. Seniz diz que o grande culpado por sua ruína é o pai de Nedim, que a seduziu e tentou expulsá-la da mansão quando descobriu que estava grávida, dizendo que ele sabia de toda a verdade. Seniz disse que tudo o que queria era torturar seu amante, com a finalidade de viver na mansão e fazer com que Aga criasse o filho de seu irmão como se fosse seu. Aga pede que seus homens se mantenham vigilantes no quarto de Semri durante todo o tempo em que ela estiver internada. Aga entra no quarto de Semri e se surpreende com Seniz no local, que por sua vez, fica em pânico ao vê-lo. Seher, Seren, Neriman e Nurten chegam ao hospital no mesmo momento em que Nedim deixa o local. Seren questiona onde o marido vai tão apressado, e Nedim diz que precisa ir até a mansão. Seher agradece a Nedim por ter salvado a vida de Semri, e ele lhe diz que em breve ela estará bem. Seren se preocupa com Nedim e diz que está aliviada em ver seu marido bem. Seren diz que Nedim é mais eficiente que uma equipe de resgate, deixando-o incomodado. A pessoa retira o capuz e revela ser Seniz, que garante que será breve com o que necessita fazer na mansão. Nurten diz estar nervosa por descumprir as normas de Aga,
e pede que Senis faça o que tem que fazer em 5 minutos, ou caso contrário, terá que comunicar a Aga sobre sua presença na mansão. Senis diz que será o mais ágil possível e ordena que a empregada volte aos seus afazeres. Dentro da mansão, Senis encara seu reflexo em frente a um espelho e jura que enfrentará a todos. Senis abre um cofre e retira uma pequena caixa dele, e em seguida, sai de forma veloz do local. No dia seguinte, Seren, Neriman e Nurten recepcionam a chegada de Semre e Seer, e no mesmo momento, Nedin sai da mansão e se aproxima delas. Nedin deseja melhoras a Semre, e Seren dá um forte abraço de boas-vindas em sua irmã. Neriman comunica a Semre que encontraram seu sequestrador, e que Aga colocou a cabeça do criminoso a prêmio. Seer diz que estão investigando as reais motivações do crime. Seren diz ter curiosidade sobre qual o real motivo que faria alguém sequestrar sua irmã. Sen chega à mansão em seu carro, e ao descer, se aproxima de Semre. Seren diz a Semre que Sen esteve muito preocupado com ela durante todo o tempo em que estava em observação no hospital. Semre se aproxima de Sen e pede um tempo para que possam conversar. Seer leva Semre à sua casa. Os homens de Aga mantêm o sequestrador de Semre amarrado em uma cadeira após lhe dar uma surra. Eles informam a Aga que o dinheiro do resgate foi recuperado. Aga encara o criminoso e puxa seu cabelo, demonstrando sua fúria por ele ter atentado contra a vida de sua família. Aga pede um revólver para um de seus homens, e em seguida, o aponta para a cabeça do criminoso. Aga exige que o sequestrador responda quem ele é e quem ordenou o crime. O bandido diz que o crime foi organizado em conjunto por dinheiro, e Aga questiona quem são os outros envolvidos. Aga se mostra impaciente e pressiona a arma contra o rosto do sequestrador. O bandido diz que ele e seus comparsas foram contratados por Sain, deixando Aga perplexo. Aga ordena que seus homens tirem o bandido da sua frente e que encontrem Sain imediatamente. Senis liga para um especialista em restauração de discos e pede uma cópia de um disco que quebrou. Senis pede que o serviço seja feito de forma breve. Seer tenta alimentar Semre, que diz que já está satisfeita. Nurten diz que está ansiosa pela chegada de sua filha Bazak. Neriman pergunta se Bazak continua sendo impulsiva e Nurten se ofende, dizendo que ama sua filha do jeito que ela é. Neriman pede que Nurten não se ofenda, justificando que faz muitos anos que não a vê. Neriman questiona se Bazak se casou, e Nurten se mantém em silêncio. Seer pergunta por Seren, e Neriman diz que sua neta não gosta de comer na mesa da casa de sua mãe. Seer continua tentando alimentar Semre, e Sivan pede que sua mãe deixe a irmã um pouco em paz. Semre e Sivan brincam, e ela pergunta desde quando o irmão se tornou tão compreensivo com ela. Semre se levanta e abraça Siva. Semre agradece Nurten pela comida, mas diz que irá dormir um pouco. Sivan observa as fotos de Dama nas redes sociais e decide sair para procurá-la imediatamente. Seer questiona onde Sivan vai, e ele disfarça dizendo que irá tomar ar. Semre levanta o colchão de sua cama e encontra o resultado do exame de DNA de Sen, e em seguida, pega seu celular para fazer uma ligação. Nedin e Seren se cruzam nos corredores da mansão e ele tenta desviar, mas Seren o encurrala. Nedin pede que Seren não o incomode, e ela questiona onde seu marido quer ir. Nedin pede que Seren o deixe passar e ela o impede mais uma vez. Seren é sarcástica sobre o envolvimento heróico de Nedin no resgate de Semre, pedindo que o marido lhe conte todos os detalhes. Seren chantageia Nedin, perguntando o que ele acharia se Semre descobrisse que ele alterou os exames de DNA da paternidade do filho que a irmã estava esperando. Seren também pergunta a Nedin o que Semre acharia se descobrisse que o pai de seu bebê era Sen, e que Nedin sabia de toda a verdade muito antes de que sofresse um aborto. Nedin recebe uma mensagem de Semre e Seren se incomoda ao ver a notificação. Seren faz uma ameaça a Nedin, dizendo para ele tomar muito cuidado em como irá se comportar com Semre a partir deste momento. Nedin toma seu celular em mãos e lê a mensagem de Semre, que combina de se encontrar com o rapaz em uma cafeteria. Nedin sai da mansão e se aproxima de um dos carros. Sen e Nedin se encaram, e um dos homens de Aga diz ao rapaz que o patrão lhe deu ordens para que não deixasse Sen sair. Sen diz que irá se acertar com Aga depois. Nedin deseja melhoras a Sen, e o primo agradece de forma curta e grossa. Seer impede Semre de sair de casa, e ela diz que precisa sair e tomar ar fresco.
Seher diz que ainda teme que Semri corra riscos após o sequestro, e comunica que Semri só sairá acompanhada dela. Neriman diz para Seher deixar Semri em paz, pois ela está sendo vigiada pelos seguranças de Aga. Semri dá razão à avó, e Seher diz que só deixará Semri sair se for acompanhada por Siva. Semri tenta convencer Seher a deixá-la sair, mas sua mãe é irredutível e diz que só permitirá sua saída na companhia de Siva. Semri se dá por vencida e aceita as condições de Seher. Seher pede que Semri ligue para ela a cada 5 minutos e a jovem debocha do pedido de sua mãe. Neriman e Seren conspiram sobre onde Semri pode estar indo de forma tão apressada, e a idosa acredita que a neta está tramando algo. Semri discute com Sivan pelo telefone e pede que ele não volte para casa até que ela termine seu compromisso. Seren afirma que Semri está indo atrás de Nedim, mas planeja dar um flagrante nos dois. Seren sai disposta a armar um escândalo, e pede que os homens de Aga sigam o carro onde está Semri. Nedim reflete no carro sobre as intenções de Semri em encontrá-lo. Dama espera em uma oficina pelo conserto do carro que Sivan bateu. Os mecânicos comentam entre si sobre a beleza de Dama. Sivan entra no local e encontra Dama sentada em um espaço afastado. Sivan chama a Dama, que pergunta o porquê dele estar gritando. Sivan ordena que os mecânicos voltem ao trabalho e pede para conversar com Dama fora da oficina. Dama se recusa e diz que Sivan não é ninguém para lhe dar ordens. Sivan perde a paciência com Dama e a arrasta pelo braço para fora da oficina. Sivan relembra que pediu a Dama que não consertasse o carro, e pergunta por que ela ignorou seu pedido. Dama diz que achou melhor consertar o carro antes que alguém notasse o estrago feito. Sivan questiona se Dama quer humilhá-lo, e ela diz que ele está fazendo um papel ridículo. Sivan abre sua carteira e diz que pagará o conserto do carro com o dinheiro que conquistou trabalhando, e diz que mesmo que não seja suficiente, dará um jeito de pagar o restante. Dama diz que não tinha intenção de dizer que Sivan não tinha dinheiro, e ele diz que sua atitude foi pior do que se tivesse dito isso. Dama diz que ofendeu Sivan sem querer, e ela diz que ele feriu seu orgulho, que é a única coisa que lhe resta no mundo. Sivan pergunta se Dama sabe quantos meses ele levou juntando a quantia que possui, e que tinha planejado gastá-lo com ela. Sivan diz que é um idiota por ter feito planos com Dama e concorda que não é uma boa ideia que eles fiquem juntos. Dama tenta se explicar, mas Sivan pede que ela não diga mais nada. Sivan entrega o dinheiro para Dama e pede que ela use o valor para pagar o conserto do carro. Sivan dá as costas para Dama e se vai, e ela se decepciona com a conversa que tiveram. Nedim chega à cafeteria e se arruma diante de um espelho, na tentativa de fazer com que Semri repare nele. Nedim se senta em uma mesa e fica à espera de Semri. No carro, Semri percebe que está sendo seguida por outro automóvel da propriedade de Aga. Semri recebe uma ligação de Senis, e ao atendê-la, a confronta e insinua que ela tem alguma ligação com seu sequestro, como uma tentativa de silenciá-la para não revelar a verdade. Semri diz que Senis arriscou a vida de Sem para eliminá-la, e a ruiva dissimula, dizendo que não tem nenhum envolvimento com seu sequestro. Senis pede que Semri escute, e a moça diz que sabe do que ela é capaz para salvar sua própria pele. Semri diz que irá revelar a verdade para Sem e para Nedim, e Senis diz que Semri não deveria fazer isso antes de escutá-la. Semri reluta em escutar o que Senis tem a dizer, mas a ruiva ameaça Esnora, dizendo que possui algo em mãos que pode arruinar sua relação com Seher. Semri não entende o que Senis está falando, mas a ruiva garante que o trunfo que possui contra Semri seria capaz de fazer com que Seher morra de desgosto. Semri questiona o que Senis quer, e ela sugere que Semri a encontre em um cinema. Senis dá as coordenadas do cinema onde está a Semri, que pede ao motorista que mude a rota do trajeto. Seren não entende onde Semri está indo agora, mas pede que o motorista continue seguindo o carro onde está sua irmã. Semri se frustra por Senis arruinar seus planos. Nedim permanece ansioso na cafeteria à espera de Semri. Sem entra no local e encontra o primo sozinho, decidindo se aproximar da mesa onde está. Sem questiona o que Nedim está fazendo no local e o rapaz retribui a mesma pergunta ao primo. Sem diz que Semri pediu que a encontrasse na cafeteria, e Nedim diz que recebeu o mesmo convite dela.
Sem e Nedim se irritam ao perceber o encontro forçado armado por Semri. Seniz e Semri entram em uma sala de cinema, e a ruiva diz que reservou o local especialmente para elas. Semri diz que comunicou ao motorista que está com Seniz, como forma de garantir que ela não tentará lhe fazer algum mal durante o encontro. Seniz diz que Semri está paranoica, e a moça pede que sua sogra seja breve. Seniz diz que ela e Semri assistirão um vídeo sobre um tema sério e pede que a moça sente. Semri não entende as intenções de Seniz, que se mantém firme e calada. Semri se senta ao lado de Seniz, que ordena que iniciem a rodar o vídeo no telão. Semri se choca ao ver o vídeo, que consiste em Seren tendo um encontro com um homem de idade avançada. Seren entra na sala de cinema e se espanta ao ver que Semri e Seniz estão vendo uma gravação de vídeo envolvendo ela. Semri fica perplexa com as imagens que expõem Seren tendo um encontro casual com um idoso em troca de dinheiro. Seren chora desesperadamente ao ver as imagens sendo expostas diante de sua irmã. Seniz se mantém fria diante do vídeo, enquanto Semri chora de decepção com o que assiste. Seren chora compulsivamente, mas tenta se manter em silêncio para que Semri e Seniz não a vejam. Sen e Nedim ficam impacientes com a demora de Semri, e em seguida, começam a discutir sobre o resgate de Semri. Sen questiona os métodos que Nedim utilizou para tentar encontrar Semri. Nedim aplaude de modo sarcástico as palavras do primo. Sen diz que deve sua vida a Nedim por tê-la salvado. Desesperada, Semri pede que parem de rodar o vídeo e ordena que Seniz apague o conteúdo do disco. Seren chora de desespero ao observar a reação de sua irmã diante do vídeo. Seniz ordena que parem de rodar o vídeo, e em seguida, as luzes da sala acendem. Seniz chantageia Semri, exigindo que ela se cale diante de seu segredo em troca de não revelar o passado de Seren. Semri expressa seu desprezo a Seniz. Seren sai chorando da sala de cinema. Seniz diz que é capaz de tudo para proteger sua família, e diz que agora Semri a entende. Revoltada com a comparação feita, Semri desfere uma bofetada no rosto de Seniz, que ri pela reação da jovem. Semri toma Seniz pelo braço e jura que acabará com sua vida. Semri ordena que Seniz apague o vídeo e ameaça, mas Seniz não se intimida. Seniz diz que agora é ela quem dita as regras do jogo, exigindo o silêncio de Semri. Semri diz que Seniz não conseguirá nada com este vídeo e que o passado de Seren não lhe importa, mas que apesar de tudo sempre irá apoiar sua irmã. Semri insinua que Seren foi vítima de uma armação de Seniz para obter este vídeo. Semri garante a Seniz que não irá se manter em silêncio mesmo com suas chantagens. Seniz torna a chantagear Semri, questionando o que acontecerá quando Ser tiver acesso ao vídeo, e se irá acreditar nas justificativas de Semri. Seniz diz que para Semri só restará defender Seren diante da turma de Ser, insinuando que ela pode vir a morrer caso assista ao vídeo. Semri se desespera e sai apressadamente da sala de cinema. Semri reflete no carro sobre o encontro que acabou de ter com Seniz. Seren caminha pela mansão profundamente abalada, sem conseguir reparar ao seu redor. Nurten se preocupa com o estado de Seren. Seren entra no chuveiro e chora debaixo da água que corre por seu corpo. Sen diz que escutou o que Nedim falou para Semri no hospital, e ele dissimula, dizendo que o primo estava sonhando. Sen reafirma que ouviu tudo o que Nedim disse para Semri enquanto ela estava desacordada no hospital. Nedim questiona o que Sen vai fazer agora que sabe de suas verdadeiras intenções. Sen e Nedim se encaram como ódio, e nesse momento, Semri chega na cafeteria. Sen e Nedim se levantam, e Semri pede desculpas pela demora. Nedim cobra explicações para Semri sobre o encontro que armou entre eles e Sen. Sen também questiona as motivações de Semri para realizar este encontro. Semri diz que chamou Sen e Nedim para um encontro, pois o que tem a dizer corresponde aos dois. Sen e Nedim olham atentamente para Semri, que relembra em sua mente o momento em que Seniz expôs o vídeo de Seren e lhe chantageou. Semri não consegue criar coragem para revelar a verdade sobre o parentesco dos rapazes, e mente que armou o encontro para agradecer tanto a Sen quanto a Nedim por terem lhe salvado do sequestro. Sen e Nedim ficam confusos, sem entender por que Semri os convocou ao local para apenas agradecer. Seren chora compulsivamente em seu quarto, e Neriman surpreende a neta triste em sua cama. Seren se nega a contar para Neriman o que aconteceu e acaba tendo uma reação explosiva contra a avó. Seren diz que estar na mansão foi a pior coisa que lhe aconteceu, e em seguida, expulsa Neriman de seu quarto. Seren acusa a família Caraça de terem lhe adoecido,
dizendo que odeia a todos. Seren chora desesperadamente no chão de seu quarto. Semri liga para Senis, que debocha da jovem ao pedir que ela não sinta culpa por querer proteger sua família. Semri ordena que Senis lhe entregue o vídeo, e a ruiva diz que não lhe entregaria sua única garantia. Senis chantageia Semri, dizendo que sua família estará a salvo se ela continuar de boca fechada. Senis liga para um de seus informantes e pede que ele lhe mantenha informada. Dama caminha pelo jardim da mansão e observa a casa de Seer, na espera de que Sivan apareça. Yusuf chega em seu carro na mansão, e ao ver Dama, ele lhe aborda e pergunta como ela está. Yusuf diz que foi à mansão para propor uma parceria com Dama nas redes sociais por conta de sua grande influência. Dama recusa o convite de Yusuf, que pede que ela pense melhor. Yusuf entrega seu cartão de visitas para Dama, que torna a afirmar que a parceria não é de seu interesse. Yusuf encara Dama com olhares de interesse. Nedim recepciona Yusuf com alegria, e o empresário pergunta a Nedim como está Semri. Nedim comunica a Yusuf que capturaram o bandido e que conseguiram recuperar o dinheiro. Yusuf lamenta pelo sequestro. Nedim pede que Yusuf entre para tomar um café, enquanto espera para que tragam de volta seu dinheiro. Sivan assiste a um jogo de futebol e desconta sua fúria na partida, e Neriman questiona repetidamente quando acabará o jogo. Neriman diz que gostaria de assistir sua novela nesse horário, repreendendo Sivan por assistir um jogo de futebol. Sivan se irrita e deixa a mesa de jantar, dizendo que futebol é a única coisa que ele ainda tem alegria em assistir. Neriman e Seer assistem à novela, e nesse momento, Aga bate na porta da casa de Seer. Seer atende ao milionário, que se desculpa por interromper seu jantar. Aga diz a Seer que está preocupado com Semri, pedindo para visitá-la. Seer autoriza a visita e diz que sua filha está em seu quarto. Semri olha mais uma vez para o exame de DNA de Sem, e ao ouvir uma batida na porta de seu quarto, tenta esconder com rapidez o documento. Seer entra no quarto e comunica a Semri que Aga quer conversar com ela. Aga pede desculpas a Semri por visitá-la em um horário tão tardio, mas diz que está preocupado com seu bem-estar. Semri diz que se sente melhor, e Aga diz que irá resolver de perto o caso de seu sequestro, prometendo fazer o culpado pagar pelo crime. Semri agradece pelas intenções de Aga, que diz que um dos bandidos está preso, mas que também está no rastro do mandante. Aga diz que o sequestro não foi orquestrado apenas por dinheiro, mas sim, para matar seus filhos, prometendo castigar cada um dos responsáveis. Aga pede que Semri conte com ela, manifestando que sempre estará a seu lado. Aga deixa o quarto de Semri, que respira aliviada por ter conseguido esconder o exame de DNA de sua mãe e de Aga. Aga pede que Seer não se preocupe, prometendo que seus homens protegerão Semri a todo momento. Seer agradece pelas intenções de Aga, mas diz que apesar de tudo não consegue ficar tranquila. Aga diz a Seer que Semri é como uma filha para ele, e que fará tudo o que for possível para que nunca mais lhe façam mal. Aga deixa a casa de Seer. Sem revisa as gavetas de seu quarto em busca de um relógio em específico. Sem encontra em uma das gavetas um lenço de cabelo de Semri, e recorda da vez que ela o amarrou em seu pulso para que ele não esquecesse de lhe comprar comida para pássaros. Dama bate na porta do quarto de Sem e pede permissão para entrar. Dama pergunta como o irmão está, e ele lhe diz que já se sente pronto para outra. Dama diz que sua pergunta tem relação a seu relacionamento com Semri, e ela questiona se eles irão mesmo se divorciar após o sequestro. Sem diz que não sabe ao certo se irá se divorciar de Semri, alegando que a vida é imprevisível. Dama questiona se Sem está lhe escondendo algo, e ele diz que apenas andou refletindo sobre algumas coisas. Sem diz que ainda não tem nada resolvido, e Dama diz que o irmão está mais uma vez chutando o amor para longe. Sem questiona os interesses repentinos de Dama sobre assuntos amorosos, e ele pergunta se a irmã está lhe escondendo algo. Dama desconversa e diz que apenas se sente feliz se o irmão estiver feliz. Em seu quarto, Nedim se mostra inquieto ao pensar em Semri. Semri se mantém abalada após ser chantageada por Senis com o passado de Seren. Sem reflete diante da janela de seu quarto sobre seus sentimentos por Semri. Senis tem um pesadelo com Sem, que explode contra a mãe e questiona como ela o enganou por tanto tempo sobre seu pai. Senis desperta de seu pesadelo, aliviada por se tratar apenas de um sonho. Seer prepara uma farta mesa de café para agradar a Semri, que fica feliz ao ver as comidas que sua mãe fez. Neriman se alegra ao ver a euforia de Seer em ter sua filha consigo novamente.
Siva manifesta seus ciúmes por Seher preparar pratos especiais para Semri. Seher diz que ligou para Seren para que fosse tomar café da manhã em família, mas ela não lhe respondeu por provavelmente estar dormindo. Seher agradece a Deus pelo café da manhã e por ter lhe trazido Semri de volta. Semri toma seu celular em mãos e pensa em ligar para Seren, mas logo desiste. Seher repara que Semri está estranha. Sem envia uma mensagem para Semri, convidando-a para encontrá-lo no porto. Aga recebe uma ligação da delegacia, e um dos policiais comunica que Sain está preso e que se nega a falar, tendo como condição falar apenas com Aga. Aga responde que irá até a delegacia. Semri a Seher que precisa sair, e ela pergunta onde a filha irá, dizendo que ela está saindo a todo momento desde que voltou para casa. Seher diz que fica preocupada toda vez que Semri sai, mas a jovem pede que ela não se preocupe, pois está sendo vigiada pelos seguranças de Aga. Semri promete que não voltará tarde para casa, e em seguida, se despede de Seher com beijos e abraços. Seren tenta sair discretamente da mansão, mas Semri a observa de longe. Seren evita olhar para Semri, que também permanece desconfortável após descobrir sobre o passado da irmã. Semri tenta amenizar o clima desejando bom dia para a irmã, mas Seren a ignora. Seren evita Semri, dizendo que precisa resolver assuntos de trabalho na empresa. Aga chega à delegacia e encontra Sain atrás das grades. Aga manifesta sua revolta com Sain, relembrando que esta é a segunda vez que ele apronta contra sua família. Sain dá razão à fúria de Aga, que ordena que o bandido conte quem está por trás do sequestro de Semri. Seniz abre a porta de seu quarto no hotel, e Seren entra apressadamente desferindo ofensas contra a ruiva. Seniz é irônica com Seren, e ela questiona o que Seniz pretende lhe usando como moeda de troca em uma chantagem contra Semri. Seren questiona o que Semri tem de tão grave contra Seniz para que ela necessite usar seu vídeo, e Seniz debocha ao dizer que o filme de Seren está ficando famoso. Seren promete eliminar Seniz caso ela mostre o vídeo para mais alguém além de Semri. Seniz volta a debochar do vídeo, perguntando se Seren deseja gravar outra vez. Seren diz que é tão maníaca quanto Seniz e ordena que ela pague o vídeo, caso contrário, não hesitará em acabar com sua vida. Seniz diz que o vídeo de Seren é muito útil para ela, debochando do espanto de Semri ao vê-lo. Seren diz que irá descobrir o que Semri esconde e que é capaz de destruir Seniz, mas ela diz que Semri será incapaz de usar o trunfo que possui. Seren diz que ela sim é capaz de usar qualquer artifício contra Seniz, e recorda que ela também tem em mãos as provas do caso da ruiva com seu falecido cunhado. Seniz se sente encurralada ao notar que sua história com o cunhado ainda é uma pedra em seu sapato. Aga tenta agarrar Sain através das grades, mas o criminoso recua no mesmo momento. Aga ordena que Sain conte tudo o que sabe, e questiona se Seniz é a mandante do sequestro. Sain acoberta Seniz e assume integralmente a culpa do sequestro. Sain recorda que, antes da visita de Aga, recebeu uma visita de um comparsa de Seniz, que ofereceu uma grande quantia em dinheiro para que ele assumisse a culpa do crime. Aga se enfurece com Sain por ter lhe atacado mais uma vez, jurando que acabará com sua vida se ele se meter mais uma vez com sua família. Sain respira aliviado por ter conseguido tirar Seniz da jogada. Semri chega ao porto onde Sen está lhe esperando, e o segurança que está lhe acompanhando informa que não a pode deixar sozinha por ordens de Aga. Semri diz ao segurança que conversará com Sen. Nedin chega logo depois de Semri ao porto, e a observa caminhando em um barco que está ancorado próximo dali. Nedin observa Semri indo ao encontro de Sen, que a espera do lado de fora da embarcação, não escondendo sua raiva ao ver a cena. Ao entrar no barco, Semri se surpreende ao perceber que Sen preparou um encontro romântico para os dois, e Sen se justifica, dizendo que pensou bastante a respeito da separação deles. Sen afirma que é um homem diferente daquele que Semri conheceu no passado, e que sua mudança se deve à sua convivência com ela. Nedin observa de longe a conversa de Semri e Sen dentro do barco, expondo seu incômodo e sua tristeza pela tentativa de reaproximação armada pelo primo. Sen se declara para Semri, dizendo que sempre desejou que o casamento entre eles fosse de verdade. Sen diz que não consegue ficar sozinho, sem Semri. Nedin observa Sen segurando as mãos de Semri e se entristece.
Sem pede que ele e Semri não ignorem seus sentimentos, dando uma nova oportunidade para a relação deles. Semri chora e Sem pede que ela não se afaste dele. Sem pede que Semri lhe conceda a oportunidade de amá-la e protegê-la pelo resto de suas vidas em um casamento de verdade. Sem pede a Semri em casamento novamente, deixando-a surpresa. Nedin sente um misto de tristeza e raiva ao observar a interação entre Sem e Semri, e logo, decide deixar o porto. Semri permanece surpresa com o pedido de casamento, encarando Sem em silêncio. No hotel, Seniz recomenda que Seren não volte a lhe ameaçar, jurando que fará ela se arrepender. Seren questiona o que Seniz pretende fazer contra ela, e relembra que ela também pode contar a todos que a ruiva causou seu aborto. Seren diz que possui trunfos mais poderosos que os de Seniz, e diz que é incapaz de esquecer todas as maldades que a ruiva cometeu contra ela. Seren pergunta o que Seniz acha que todos pensarão quando descobrirem sobre a história do aborto, reiterando que ainda tem Sem como sua testemunha nessa história. Seniz expulsa Seren de seu quarto, que promete acabar com a vida da rival caso descubra que ela tem algo a ver com o sequestro de Semri. Seren deixa o quarto de Seniz, que se mantém furiosa com as ameaças da jovem. Sem pede que Semri lhe dê uma resposta, prometendo fazer tudo o que for possível para seu bem. Sem pede que Semri diga que ficará a seu lado. Semri fica nervosa com a pressão imposta por Sem e diz que não pode ficar com ele. Semri diz que sua relação com Sem é impossível, decepcionando-o. Semri relembra que seu casamento com Sem tinha um propósito por trás da relação, e que a relação dos dois não significa nada para ela. Sem fica em silêncio, demonstrando em seu olhar a grande desilusão que sofreu com as declarações de Semri. Atonita com a situação, Semri deixa o barco de forma apressada, enquanto Sem reflete em silêncio a negativa de sua ex-esposa. Semri corre pelo deck do porto em lágrimas. Sem destrói a mesa que preparou para encontrar Semri, expondo sua frustração aos gritos. Sem chora e retira a aliança de seu dedo, a qual arremessa contra as águas do porto. Semri jura a si mesma que não pode se envolver com Sem. Desolado, Sem se senta no chão do barco e chora. Em seu carro, Nedin permanece magoado após assistir o encontro de Semri e Sem, acreditando que Amada estava se entregando aos sentimentos do primo. Nedin se desespera e chora, pedindo que o motorista encoste o carro no ponto mais próximo. Nedin desce do veículo e chora pelas ruas de Istambul, afirmando para si mesmo que não pode amar Semri. Nedin quase é atropelado em meio a seu surto, e o motorista o contém e tenta acalmá-lo. Aga diz ao policial que não entende o motivo do ódio de Sem por ele, afirmando que sempre lhe deu boas oportunidades para ter uma vida confortável. O policial tenta acalmar Aga, dizendo que Sem será condenado por vários anos pelo sequestro de Semri. O capanga de Seniz liga para informar que Sem cumpriu sua parte no acordo, evitando confirmar para Aga seu envolvimento no sequestro de Semri. Seniz vibra ao receber a notícia de que conseguiu despistar Aga. Na mansão, Nurten tenta ligar para Bazak, mas fica nervosa ao não conseguir entrar em contato com a filha. Oya e Bazak se reúnem em uma cafeteria após realizarem juntas uma tarde de compras. Bazak diz estranhar a si mesma ao usar roupas tão formais quanto as que Oya comprou para ela. Oya elogia o estilo de Bazak e diz que ela deve aproveitá-lo para iniciar sua nova etapa de vida. A médica diz a Bazak que pagou seu aluguel atrasado, deixando-a sem jeito. Bazak diz que se seu filho estivesse vivo, ela teria dado um jeito de dar melhores condições a ele. Oya diz que Bazak poderá encontrar novas opções de agora em diante, e que ela iniciará um novo caminho. Bazak expõe sua revolta contra o pai de seu filho, que a abandonou para também ter uma nova vida. Bazak também expõe seu rancor contra Nurten, dizendo que sua mãe tentou controlá-la a vida toda para aparentar perfeição diante de Aga. Bazak conta que Nurten sempre a obrigou a dever gratidão a Aga e a saber seu lugar como filha da empregada. Oya elogia a inteligência de Bazak e pede que ela esqueça as dores do passado para focar em um futuro que ela merece. Oya pergunta se Bazak não se interessa por ter uma vida diferente ao retornar à mansão Karasai. Uma das garçonetes da cafeteria derruba sua bandeja sob a bolsa de uma socialite, que a humilha diante de todos. Oya e Bazak observam a confusão, e Bazak se incomoda profundamente com as grosserias da madame. Bazak pega o jarro de água de sua mesa e caminha em direção à socialite, e em seguida,
joga água sob sua cabeça. Bazak se diverte em humilhar a ricaça, que fica chocada. Oia fica apavorada com as atitudes de Bazak, que ri ao ver a ricaça deixar o estabelecimento em profundo estado de vergonha. Oia pega Bazak pelo braço e a retira do local. Dama se alegra ao ver Sem chegar em casa, que tenta disfarçar diante da irmã sua tristeza por ter sido rejeitado por Semri. Sem observa algumas malas próximas de Dama e questiona de quem são, e a jovem diz não saber. Nurten pergunta a Sem se ele quer que ela sirva o jantar, e ele questiona a presença das malas na sala de estar. Nervosa, Nurten diz não saber de nada. Dama percebe o nervosismo da governanta e a pressiona a contar o que sabe. Nurten diz que Nedim a fez colocar as roupas de Sem nas malas, deixando Dama chocada. Nedim e Seren descem as escadas da mansão, e o rapaz ordena que Sem deixe o lugar. Dama questiona quem Nedim pensa que é para expulsar seu irmão da mansão, e Sem pede que Nedim repita a ordem que acabou de dar. Nedim diz que está farto da presença de Sem na mansão, e Sem tenta partir para cima do primo. Dama e Seren impedem os primos de iniciar mais uma briga, e Sem diz que não irá embora, acusando o primo de ser ambicioso. Seren provoca Sem, dizendo que a mansão pertence a Nedim, e que seu marido só o deixou ficar na mansão porque é bondoso. Seren reitera as ordens de Nedim e o expulsa da mansão. Nedim diz que não interessa onde Sem irá viver, mas ordena que ele se retire da mansão imediatamente. Aga surpreende o momento em que Nedim expulsa Sem de casa, pedindo que o sobrinho repita suas palavras. Aga confronta a decisão de Nedim, que reforça diante do milionário que ele entendeu exatamente o que disse. Aga levanta a mão para Nedim e ordena que ele o respeite. Aga ordena que Nedim se recomponha e pare de ditar ordens na mansão. Aga questiona em que momento Nedim se converteu em uma pessoa de coração duro, deixando calado diante de todos. Aga diz que já tolerou demais as malcriações de Nedim, expondo sua revolta pela decisão do sobrinho em se tornar seu inimigo. Aga e Nedim discutem, e o milionário culpa o sobrinho por ter lhe feito ficar contra seus próprios filhos. Aga diz que está farto de Nedim e que não permitirá que ele expulse seu filho da mansão. Sem diz que não se interessa mais em morar na mansão, mas Aga o impede de sair. Aga diz que a casa também pertence a ele, desautorizando Nedim diante de todos. Aga coloca Nedim em seu devido lugar, dizendo que sabe lutar de igual para igual caso o sobrinho decida se portar de maneira sórdida. Aga diz que Nedim não tem o direito de expulsar ninguém de sua casa sem que ele autorize, e informa ao sobrinho de que irá lhe colocar limites da próxima vez que instaurar alguma confusão em seu lar. Nedim engole suas palavras com fúria, encarando o tio fixamente. Aga ordena que Nurten leve as malas de Sem de volta a seu quarto, e ao sair, dá um encontrão no ombro do sobrinho. Nedim permanece em silêncio e com olhar de fúria diante de todos. Sem e Dama o encaram de forma vitoriosa, enquanto Seren se sente humilhada ao ver o marido ser desautorizado por Aga. Semri anota alguns contatos para conseguir um emprego, e Seer leva um chá para sua filha enquanto realiza a tarefa. Semri informa que não conseguiu arranjar nenhum trabalho ainda, e Seer diz que a filha logo irá conseguir um trabalho à sua altura. Semri diz à sua mãe que quer começar uma nova vida assim que conseguir um novo emprego, e para isso, deseja alugar uma casa. Seer é ríspida com Semri ao escutar sua proposta. Dama arruma as roupas de Sem nas gavetas de seu quarto, e o rapaz torna a colocar as roupas nas malas. Dama diz que Sem não pode ir embora só porque Nedim se revoltou, e ele diz que irá embora de qualquer jeito. Dama diz que se Sem for embora, ela irá junto com ele. Aga surpreende a discussão de seus filhos, e Dama informa que Sem irá embora e que ela irá junto dele. Aga pergunta a Sem se suas palavras não têm influência na mansão, tentando impedi-lo de ir embora. Sem justifica dizendo que o problema não é Aga, mas sim o temperamento difícil de Nedim. Aga pede que Sem se cale e recorda quando o filho disse que eles caminhavam juntos, e depois questiona se o filho o abandonará nesse momento. Aga diz que Nedim perdeu a cabeça e que ele o colocará em seu devido lugar, pedindo que os filhos fiquem, visto que a casa faz parte da história deles. Sem dar razão a Aga, mas pergunta se o pai tem noção do que Nedim lhe disse. Aga diz que Nedim enlouqueceu, mas pede que Sem fique se o considera como pai. Aga diz que não permitirá que seu filho se afaste, e que Nedim um dia pedirá perdão a todos por suas atitudes. Sem concorda em permanecer na mansão.
Seher fica chocada ao saber por Nurten que Nedim tentou expulsar Sem de casa. Neriman diz que a casa e a empresa pertencem a Nedim, e que ele pode expulsar quem ele quiser. Seher repreende o comentário de Neriman. Semri se surpreende com a visita de Nurten, e Neriman é irônica sobre a situação da mansão. Nurten conta a Semri que Nedim tentou expulsar Sem de casa, deixando-a chocada. Semri se diz contra a decisão de Nedim, mas Nurten a conforta, dizendo que Aga colocou limites em Nedim. Nurten se questiona em que momento Sem e Nedim viraram inimigos, afirmando que Nedim era um menino de bom coração e que agora não o reconhece mais. Seren expressa sua revolta a Nedim pela forma como Aga falou com ele na frente de todos, e questiona o que fez o marido tentar expulsar Sem de casa. Nedim diz que está enfurecido e que não quer conversar com Seren. Seren insiste, mas Nedim pede que ela não o pressione, pois explodirá. Seren grita com Nedim e diz estar cansada de manter a compostura. No dia seguinte, Seren sai da mansão para respirar ar fresco, e nesse momento, ela escuta a conversa dos seguranças. Um dos seguranças diz que Sem pediu Semri em casamento no dia anterior, mas que ela voltou para a mansão chorando no carro. Seher chama Semri para tomar café da manhã, mas ela se nega a levantar, demonstrando estar abalada. Seher questiona o que está afetando Semri, e ela se nega a contar. Semri recebe uma ligação de Aga, e ao atendê-la, ele lhe pede que o encontre em seu escritório na mansão para que conversem. Semri confirma a presença, e Seher diz que espera que não seja algo negativo. Sem desperta e se entristece por não encontrar Semri ao seu lado na cama. Dama entra no quarto de Sem e informa que Aga quer conversar com ele no escritório. Dama se preocupa com o estado de Sem e pergunta se o irmão irá se divorciar mesmo de Semri. Sem pede que Dama não lhe faça perguntas e ela decide deixar o irmão a sós. Seren entra agitada na mansão e Semri corre atrás da irmã, que lhe evita desde que ela descobriu sobre seu vídeo. Semri deseja bom dia a Seren, que se envergonha ao olhá-la. Semri pede que Seren e ela conversem, mas Seren tenta desconversar ao gritar por Nurten, pedindo que a governanta ponha a mesa do café da manhã. Seren sobe as escadas correndo, e Semri nota que sua irmã está lhe evitando. O motorista de Nedim pergunta se deve levá-lo à empresa, e ele nega, pedindo que apenas dirija. Nedim recebe uma ligação da doutora Oya, que pede para conversar com o rapaz em particular sobre Bazak. Nedim pergunta onde Oya está, e ela lhe informa que está na cafeteria onde sempre se encontram. Nedim diz que irá ao encontro da médica. Semri e Sem entram ao mesmo tempo no escritório de Aga, que pede que eles se sentem diante dele. Sem diz que ele e Semri não têm tempo para se sentar, já que estão a caminho do cartório para assinar o divórcio. Aga diz que o chamou pela última vez para confirmar se Semri e Sem têm certeza de que irão se divorciar. Semri e Sem se mantêm em silêncio, e Aga diz que está triste pela decisão dos dois. Aga diz que Semri e Sem deveriam ter evitado caminhar em direções opostas, e que eles sequer tentarão dar uma nova chance para a relação deles. Aga diz que sempre quis que Semri fosse parte de sua família, e que ela sempre será para ele como uma filha. Aga torna a questionar a Sem se ele está disposto a se divorciar de Semri, e ele confirma sua decisão, endossada por Semri, que diz ser a melhor coisa a se fazer. Aga pede que Semri o deixe a sós com Sem, e ela se retira do escritório. Aga questiona se Sem deixou de estar apaixonado por Semri, e o rapaz diz que irá se divorciar porque Semri não o ama. Sem expressa sua tristeza diante de Aga, que apoia a decisão do filho. Sozinho, Aga lamenta pelo divórcio de Semri e Sem. Semri e Sem esperam pelo chamado para assinar os papéis do divórcio, acompanhados de Aga e Seher no cartório. Seher diz que estar no local a deixa nervosa, pedindo que a situação acabe logo. Sem caminha de um lado para o outro no local, e Aga diz que o nervosismo do filho o está contagiando. O escrivão pede que Semri e Sem entrem em sua sala para assinarem o divórcio. Seher e Aga se encaram, tristes pela situação de seus filhos. Seren diz a Neriman que não entende porque Sem pediu Semri em casamento de novo se vão se divorciar, e a idosa diz que não entende as atitudes dos dois. Seren liga os pontos e diz que Nedim quis expulsar Sem da mansão porque viu o primo e Semri juntos no porto. Neriman pergunta por que Seren está incomodada, já que ela mentiu dizendo que esse era um plano de Aga. Seren diz que Nedim não acredita nela e que vive lhe insultando.
Seren diz que precisa encontrar novas estratégias para manipular Nedim contra Sem. Seher diz a Aga que nunca pensou que o casamento de sua filha com Sem acabaria dessa forma. Aga diz a Seher que tentou de tudo para impedir a separação, mas lamenta por não ter conseguido. Seher agradece a Aga pelas tentativas, e diz que sempre confiou nas intenções do patrão e em sua bondade. Seher diz a Aga que não há nada que eles possam fazer por seus filhos nesse momento. Semri e Sem deixam a sala do escrivão, dizendo que o casamento entre eles acabou. Aga passa mal e pede que eles saiam depressa do cartório. Nedim chega ao encontro de Oya na cafeteria, e ele pergunta se ela conseguiu falar com Bazak. A médica diz que começou a realizar sessões de terapia com Bazak e elogia seu potencial de melhora. Oya percebe que Nedim está incomodado com algo e pergunta o que aconteceu. Nedim diz que Semri irá se divorciar de Sem neste dia, e a médica pergunta a Nedim como ele se sente. Nedim diz que não é capaz de se reconhecer, confirmando estar confuso com a situação. Oya pergunta se o ódio de Nedim por Aga e Sem seria menor se Semri estivesse ou não divorciada. A médica diz que os caminhos de Semri não importam a Nedim, e que ele já decidiu por sua vingança. Em um restaurante, Sem diz a Aga que ama Semri, mas que isso não muda em nada a situação em que está enfrentando com o divórcio. Aga diz que o sentimento de Sem é capaz de mudar tudo, e que a dor pode lhe dar forças para continuar seguindo em frente. Sem acredita que essa dor pode lhe debilitar e lhe destruir. Aga consola Sem, garantindo ao filho que o divórcio com Semri não será seu final, e que ele poderá ser feliz futuramente ao pensar na decisão que ele e Semri tomaram. Sem diz que não importa mais se ele está feliz ou triste, mas Aga tenta convencer o filho a erguer a cabeça para buscar a felicidade. Aga diz que a tristeza faz com que tudo perca sentido na vida, mas que ela somente faz parecer que este é o final. Sem pede a Aga que o deixe sentir a tristeza, pelo menos neste momento em que a está enfrentando. Semri continua buscando vagas de emprego em seu celular, e Sivan aparece para entregar um lanche à sua irmã. Sivan pergunta se Semri está bem, e ela pede que o irmão não se preocupe com ela. Sivan abraça Semri, mas ela reforça que está bem e que não precisa de cuidados. Sivan deixa Semri sozinha, que aproveita para ligar para Seren. Seren recusa as ligações de Semri, e ela opta por enviar uma mensagem à irmã. Seren visualiza a mensagem de Semri, que pede que elas se encontrem para conversar. Seren fica nervosa com o recado e tenta abstrair ao procurar uma pinça. Ao abrir uma das gavetas em busca da pinça, Seren encontra as roupas que comprou para seu finado bebê. Seren começa a chorar ao ver as roupas, tomando-as em suas mãos. Seren diz sentir falta de seu filho, o qual não pode conhecer por conta da maldade de Seniz. Seren promete que nunca esquecerá seu filho e que irá se vingar por sua morte. Seren chora e beija as roupas de seu filho. Sem diz a Aga que podia ter sido feliz com Semri, mas tudo se tornou impossível por conta da falta de amor dela. Aga pede que Sem deixe Semri seguir em frente, pois talvez ela queira encontrar um novo caminho. Sem diz que deu sua mão para apoiar Semri em qualquer decisão e escolha, mas Aga diz que as coisas não poderiam ser assim já que ela não aceitou a oferta de Sem. Sem demonstra sua tristeza com a afirmação do pai. Sem questiona Aga se ele merecia ser desprezado por Semri, julgando se ele é um homem incapaz de ser amado por uma mulher. Aga diz que Sem tem a capacidade de amar e ser amado, e que nem todas as pessoas conseguem amar, mas que o amor se pode notar em seus olhos. Sem se lamenta por ter perdido a pessoa que mais amava, e Aga diz que isto passará. Aga e Sem retornam à mansão, e o milionário carrega o Sem pelo braço, que está sob efeito de embriaguez. Aga pede que Sem descanse, e ele ri por conta da quantidade elevada de álcool que tomou. Sem diz a Aga que o ama, e o milionário diz que também ama o filho. Sem entra em seu quarto, e Seren observa a movimentação no corredor para ir até o quarto do rapaz. Seren se aproveita do corredor vazio e invade o quarto de Sem, que questiona o que ela quer. Seren pergunta se Sem está bêbado, e ela expõe sua revolta pela forma como ele e Nedim colocam Semri em um pedestal. Sem pede que Seren pare de brigar, pois ele quer dormir. Seren se enfurece com Sem, dizendo que ele não se importou com ela da mesma maneira quando Seniz decidiu dar um fim no filho deles.
Seren julga Sem por não ter derramado uma lágrima quando o filho deles morreu, ao contrário do momento atual, em que ele se vê desconsolado pelo divórcio com Semri. Seren diz que não pode esquecer a perda de seu filho, e questiona se Sem não possui o mesmo sentimento pelo filho. Seren diz que sente pena de Sem por ser o pior de toda a família Karasai, e em seguida, deixa o quarto do rapaz. Sem fica abalado com as duras palavras de Seren. Semri encontra Seren do lado de fora da mansão, que observa reflexiva a paisagem de Istambul. Semri se aproxima de Seren, e ela pede que a irmã diga de uma vez por todas o que necessita conversar. Semri expressa seu desconforto em tocar no assunto do vídeo com sua irmã, e a diz que não sabe como começar a conversa. Semri confessa que assistiu o vídeo em que Seren se relaciona com outro homem em troca de dinheiro, e Seren reage de forma fria diante da confissão. Seren questiona se Semri sente pena dela por conta da situação em que foi exposta, e Semri chora ao dizer que somente procurou a irmã para conversar. Semri diz que se sentiu devastada ao ver o vídeo de Seren, expressando sua revolta por Seniz atacar a honra e a dignidade de sua irmã. Seren chora e diz que viveu coisas que Semri jamais seria capaz de sentir, e indaga se a irmã começou a amá-la apenas por vê-la como vítima. Semri diz que sempre amou Seren, e ela ri de forma debochada diante das declarações da irmã. Seren diz que ninguém é capaz de amá-la, mas que todos ao seu redor amam Semri, externando toda sua inveja pela irmã. Seren diz que Sem e Nedim fazem de tudo para se tornarem o herói de Semri, mas que ninguém se importa com seus problemas. Seren diz que Semri é a mais indiferente em relação aos seus problemas. Semri pede que Seren esqueça a família Karasai, pois ela e sua família lhe amam incondicionalmente. Semri tenta abraçar Seren, mas ela empurra e questiona quando foi a última vez que a irmã a fez sentir amada. Seren diz que o coração de Semri nunca a aceitou como irmã, e que Semri sempre sentiu vergonha dela. Seren diz que não é capaz de ser moral e correta como Semri, e pergunta se a irmã é capaz de amá-la sabendo de seus erros. Semri explode e questiona se Seren foi capaz de lhe conceder a oportunidade de amá-la como irmã, dizendo que a irmã sempre fez questão de afastá-la. Semri diz que tudo o que sempre quis foi que Seren seguisse um bom caminho, mas que ela sempre a rejeitou. Seren também explode e diz que nunca quis ser igual a Semri, e que ela deve parar de tentar fazer com que as pessoas sigam suas vidas diante de suas regras. Seren questiona a bondade de todos ao redor delas, dizendo que Semri deveria parar de acreditar que todos são bons o tempo todo. Seren fala de seu filho e deixa Semri confusa. Aga visita o quarto de Seniz no hotel, deixando-a surpresa. Aga recorda quando Seniz lhe falou sobre o tempo de casados que tiveram, e pede que ela conte o seu lado da história após refletir sobre a relação entre eles. Seniz tenta desconversar, mas Aga interrompe e pede que ela não envolva Sem em suas justificativas. Aga diz que conseguiu perdoar Sem após confessar suas maldades e demonstrar arrependimento, e questiona o porquê de Seniz ter feito tantas armações por suas costas. Aga diz que as tramóias de Seniz não são dignas de perdão, e que ela não deve utilizar Sem como desculpa para seus atos. Aga pede que Seniz seja sincera e lhe conte tudo o que ainda está escondendo dele. Em uma maternidade, Oya e Nadi observam alguns bebês, e o médico questiona as boas intenções de Oya com Bazak. Nadi pergunta se o plano da médica não é arriscado demais, e ela diz que tudo valerá a pena após receberem a recompensa. Oya revela que o filho de Seren está vivo, e que ele voltará para a mansão em breve. Semri pergunta o que aconteceu com o filho de Seren, que não consegue falar e abraça a irmã aos prantos. Semri tenta consolar Seren, e torna a perguntar o que aconteceu com seu filho. Nedim flagra Seren e Semri abraçadas, que logo tornam a soltar-se. Nedim pede para conversar a sós com Seren, e Semri diz que ela e sua irmã estavam tendo uma conversa importante. Nedim diz que também precisa conversar sobre um assunto urgente com Seren, e Semri insiste para que Seren lhe conte o que ia revelar sobre seu filho. Seren pede que Semri vá embora, pois não tem mais o que lhe dizer. Nedim questiona o que Seren está fazendo, referindo-se ao fato de que ela pretendia revelar a verdade sobre seu filho para Semri. Aga diz que Seniz mentiu para ele 2 vezes, e que ele prometeu a si mesmo não voltar a usar sua aliança caso ela voltasse a mentir. Aga demonstra sua decepção por ter vivido tanto tempo casado com Seniz enquanto ela lhe mentia o tempo todo. Aga diz que não é fácil relevar todas as vezes que Seniz o viu sofrer e se calou, pedindo que ela conte a verdade de uma vez por todas. Seniz permanece calada diante de Aga,
que pede que ela conte o que esconde. Seni se enfurece e pede que Aga pare de duvidar dela, dizendo que o erro de Sen foi a única coisa que ela escondeu do marido. Seni joga na cara de Aga o tempo que Sen esteve em depressão pela culpa de ter empurrado Nedim da janela, ao mesmo tempo em que ele priorizava os cuidados com o sobrinho. Seni também relembra quando Aga ignorava os problemas de Sen em prol de cuidar de Nedim, alegando que ele não era um pai presente. Seni acusa Aga de ter abandonado Sen, e questiona se ele teria perdoado o filho quando soubesse que ele empurrou Nedim. Seni diz que Sen poderia ter sucumbido com a rejeição de Aga, e que por isso, preferiu esconder do marido sua culpa. Seni diz que tudo o que ocultou de Aga foi para poupá-lo de uma desilusão com Sen. Aga diz que escutou o suficiente de Seni, declarando que ela não tem nenhum motivo para pedir perdão. Aga coloca sob a mesa o documento de seu divórcio com Seni, pedindo que a ruiva o assine imediatamente. Seni chora ao ver que seu casamento com Aga não tem solução. Nedim repreende Seren por ter pensado em contar toda a verdade sobre seu filho a Semre, e ela diz que não faria isso, visto que Semre iria desmoronar ao saber de tudo. Seren diz que Semre não merece se entristecer, e que se isso acontecesse, Nedim não a perdoaria. Seren questiona se ela merece carregar o peso de toda a tristeza para poupar Semre, dando a entender que tudo isto fará com que ela chegue ao limite de sua vida. Seren pergunta se Nedim quer saber os reais motivos pelos quais ela decidiu casar com ele. Seren diz que Seni foi a responsável por articular o casamento deles ao descobrir que a jovem estava grávida de Sen. Seren diz que Seni a submeteu a um exame de DNA, e não suficiente, ainda dopou e armou um encontro com o homem mais velho para gravar um vídeo comprometedor, o qual ela utiliza para chantageá-la. Seren diz que foi violentada na noite em que Seni gravou o vídeo. Seren ainda conta que foi vítima de ameaças por parte de Seni caso não se casasse com Nedim e se contasse que Sen era o pai de seu filho, dizendo que mostraria o vídeo para sua família. Nedim fica perplexo com as confissões de Seren. Seren finaliza dizendo que ninguém acreditaria nela, e que Sivan iria para a cadeia e Ser morreria ao saberem do vídeo. Seren conta que Seni ameaçou sua família, e que por isso, decidiu se casar com ele e esconder a paternidade de seu filho. Seren pergunta se Nedim a entende depois de saber dos motivos que a levaram a casar com ele. Seni manifesta sua indignação com o pedido de Aga para assinar o divórcio, questionando se ele realmente tem certeza de que quer se divorciar. Aga diz que não tem mais nada o que compartilhar com Seni, pedindo que ela facilite as coisas assinando o divórcio. Seni tenta se vitimizar, mas Aga pede que ela poupe suas palavras e assine o documento. Seni se nega a assinar o divórcio, insinuando que Aga deverá entrar com processo litigioso caso realmente queira se separar. Seni diz que ainda ama Aga, apesar das humilhações que ele a expôs. Aga pega o documento e caminha em direção à saída da suíte, e nesse momento, Seni questiona se o amor de Aga por ela se acabou de forma tão rápida. Aga dá meia volta e pergunta se Seni está brincando com ele, pois só espera dela mentiras e brincadeiras de mau gosto. Aga torna a ordenar que Seni assine o divórcio, largando o documento sob a mesa do quarto. Aga deixa a suíte e Seni pega o documento em mãos, jurando que não se dará por vencida. Nedim fica chocado com a confissão de Seren, dizendo que pensou que ela tinha se casado com ele apenas por interesse, e que não imaginava todo o mal que ela passou nas mãos de Seni. Seren diz que não teve alternativas, já que Seni ameaçou a vida de Ser. Seren diz que pensou que estava vivendo o pior naquele instante, sem imaginar que ela ainda acabaria com a vida de seu filho posteriormente. Seren diz que será incapaz de esquecer o que Seni fez com ela, mesmo que Nedim resolva se manter aliado a ela, ou então, caso decida perdoar a Seni. Nedim diz que perdoar Seni não é uma opção, e Seren diz que se vingará por seu filho que não nasceu, jurando que Seni pagará por tudo. Seren deixa Nedim sozinho, que demonstra arrependimento por ter julgado-a mal. Nadi diz que o filho de Seren só sobreviveu graças aos planos de Oya. A médica diz que o filho de Seren também irá salvá-la. Oya relembra o dia do parto forçado de Seren, no qual trocou o bebê supostamente morto da jovem por um que havia realmente morrido e que não tinha pais. Nadi repreende Oya por tê-lo feito arriscar sua ética profissional com a troca dos bebês. Oya age com frieza e diz que Nadi terá que fazer de tudo para salvar o filho de Seren. De volta ao momento atual, Nadi questiona as intenções de Oya em ter salvado o filho de Seren, julgando se ela fez isso porque pensava que o filho era de Nedim. A médica diz que, no fim das contas, o fato do bebê ser filho de Sen é melhor para ela,
pois a família Caraça não saberá como reagir à notícia. No cemitério, Seren visita o túmulo onde seu suposto filho foi enterrado, desabando em lágrimas ao se aproximar da lápide. Seren se debruça na terra onde seu suposto filho foi enterrado, pedindo perdão por não tê-lo visitado antes. Seren diz que não estava preparada para lidar com o luto de seu filho, e que por isso, não quis visitar seu túmulo. Seren chora compulsivamente e agarra a terra do túmulo de seu filho, dizendo que ele merecia estar em seus braços e não enterrado em um cemitério. Seren abraça a terra que está segurando, relatando aos prantos todos os planos que tinha para ela e seu filho. Seren diz que, apesar de não terem dado a oportunidade dela e de seu filho viverem uma vida feliz, ela fará a família Caraça e pagar por todo o mal que lhe causou. Seren se deita sob a lápide de seu filho, prometendo que sempre estará com ele.